Então, Gênesis 2, o que nós lemos foi que o Senhor Deus, né, plantou duas árvores no jardim. Eu não sei se você já tinha percebido, mas Deus não plantou somente a árvore do conhecimento do bem e do mal. Diz que no meio do jardim, diz ali no versículo 9, no meio do jardim colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque muitas vezes quando a gente vai contar a história, a gente conta só a parte do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, a prova que Deus coloca diante de Adão e Eva, né? Mas Deus também colocou a árvore da vida. Então, ou seja, Deus colocou uma escolha. Deus deu a eles o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um dom concedido por Deus, que permite ao ser humano escolher entre o bem e o mal. Assim como a liberdade de aceitar ou rejeitar o amor e a vontade divina. Ou seja, Deus nos deu um dom, nos deu esse presente. E muitas vezes a gente não entende, muitas vezes a gente não compreende por que Deus permite que o mal aconteça, ou por que Ele permite que nós tenhamos livre-arbítrio. Agora pensa comigo, se Deus é realmente bom, então o amor que Ele requer de nós, o amor que Ele dá a nós, ele não é forçado. É um amor colocado, é um amor que você pode escolher. Você tem dois caminhos, você me ama ou você faz a sua vontade. O amor de Deus, ele se revela através disso. Porque se Deus simplesmente colocasse sua vontade, impôs sua vontade e dissesse, claro, Ele é soberano, Ele pode fazer isso, mas Ele não quer robôs, Ele não quer pessoas que são controladas por Ele como se a gente fosse marionetes. Ele criou a gente com um senso de vontade, com um senso de direção, com um senso de escolha, de direção na nossa vida. E a gente chama isso de livre-arbítrio. A gente decide o que é bom e o que é ruim. Mas Deus alerta. Deus não somente nos dá o livre-arbítrio, como Ele coloca o que é certo, o que está correto diante dos nossos olhos. Ele também coloca diante dos nossos olhos o que está errado. Ele nos instrui. Então nós não podemos chamar Deus de um Deus injusto. Por quê? Porque Ele fala, o que é bom, siga por esse caminho. Em Deuteronômio Ele vai falar que, porém, escolham a vida para que tudo lhes vá bem. Mas coloco diante de vocês a vida e a morte, escolham, porém, a vida. Então, Ele dá uma escolha, Ele ensina a escolha. Então, essas duas árvores. A árvore da vida simbolizava a presença divina e a oferta da vida eterna a quem dela comesse. Então, a árvore da vida estava ali. Eles podiam simplesmente pegar a árvore da vida e viver para sempre, viver ao lado de Deus, pois eles já tinham essa autoridade sobre toda a criação. Deus já tinha colocado sobre Adão ali, ele diz que colocou o homem no jardim para cultivá-lo e tomar conta dele. Ou seja, ele andava face a face com Deus, ele andava do lado de Deus. Ele podia escolher fazer isso para sempre, mas ele também tinha uma escolha muito, muito sagaz, ali do lado, que era, você pode fazer a sua vontade. Você pode não depender de Deus, você pode fazer a sua vontade. E já o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal daria sabedoria e discernimento moral à humanidade. O que é isso? A árvore do conhecimento do bem e do mal já diz no próprio nome. Ela nos faz conhecer o que é bom e o que é mal, mas segundo os nossos olhos, segundo a perspectiva humana, segundo aquilo que a gente enxerga no mundo natural, e não segundo aquilo que Deus fala para nós. Ou seja, a escolha de viver independente, longe de Deus, fazendo a sua própria vontade. No entanto, ao comer desse fruto, os seres humanos buscaram autonomia e sabedoria própria, afastando-se da ordem de Deus e optando pela independência, que resultou em morte e destruição. Então nós perguntamos, Deus, por que é tudo tão ruim? Por que esse mundo é tão ruim? Por quê? Porque nós escolhemos. Porque o controle, entre aspas, está na nossa mão de moldar, de fazer, de escolher. Então, nós não podemos acusar Deus quando, na verdade, nós tomamos a escolha de fazer a nossa própria vontade. Nós não podemos imputar a Deus e falar, Deus, está tudo horroroso. Deus, olha como o mundo é terrível. Olha como esse mundo é tenebroso. Quando, na verdade, fomos nós que escolhemos. O mundo está assim por causa de eu e você. E daí você vai falar, não, mas eu nunca matei ninguém. Não, eu nunca roubei nada. Eu nunca fiz nada de tão grave.
Mas Romanos vai dizer que todos pecaram e carecem da graça de Deus. Todos nós pecamos. Todos nós estamos sujeitos a essa escolha todos os dias. Mesmo hoje, estamos diante da mesma escolha entre essas duas árvores, sendo desafiados a seguir a ordem de Deus ou os nossos desejos. A questão persiste: por que continuamos a replicar a escolha de Adão por nossa própria vontade? Por que que nós consistimos e por que que nós continuamos a fazer o que Adão fez? A escolher a nossa própria vontade. E nós vamos entender que quando Adão toma o fruto, no capítulo 3, né, a Eva, e reparte com Adão, ele vai condenar toda a sua geração, todos os seus descendentes, todos os filhos de Adão, todos nós, ao simples fardo de ter que carregar o pecado dentro de nós agora. A escolha. E agora, nós perguntamos, mas eu não estava no Éden. Por que que eu sou culpado daquilo que Adão fez? Por que que eu sou culpado daquilo que alguém muito tempo atrás fez? E daí a gente cai em si e a gente reflete que a gente continua escolhendo até hoje. Não foi uma escolha, mas continua sendo a escolha que tem durado por anos, por séculos e milênios. Então a gente cai em si e a gente vê que a culpa não é só de Adão, mas a culpa é dos seres humanos. A culpa somos de nós, que escolhemos todos os dias fazer a nossa própria vontade, não a vontade de Deus. Então, algo que eu fiquei extasiado quando eu entendi que Deus não colocou uma árvore só. Deus colocou a árvore da vida ali, como eu já mencionei antes. Não existia somente a árvore do bem e do mal, porque eu já vi gente dizendo assim, mas por que um Deus tão bom colocaria algo tão ruim no meio do jardim? Mas você esqueceu que existe outra parte. Deus também prometeu a vida eterna através da árvore da vida. A gente não para refletir nisso. A gente só entende que Deus coloca a gente à prova diante de situações ruins e essa visão pessimista, a gente não vê a oportunidade que Deus tem nos dado todos os dias. Nós precisamos parar e refletir sobre isso. Mas então, por que nós continuamos? Por que o pecado ainda habita em nós? E isso nós vamos refletir agora. O dualismo humano, que é isso? A vontade de querer e a não vontade de querer. Eu quero e eu não quero. Ou, eu quero, mas eu não faço. E agora a gente vai entender que, se você puder abrir lá em 1 Coríntios 15, versículo 47. Primeira Coríntios 15, versículo 47. Vai dizer assim: o primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. Os que são da terra são como o homem terreno, e os que são do céu são como o homem celestial. Aqui, Paulo, ele vai nos dizer uma coisa, que o primeiro homem, o Adão, né, a gente chamou o primeiro Adão, ele veio do pó, ele veio da terra, ele é criatura. Então, quando a gente entende isso, que nós, Deus vai falar que do pó nós viemos e ao pó nós retornaremos. Ou seja, nós somos frágeis, nós somos moldáveis, nós somos ainda manipuláveis. Nós não somos como Deus, que tem o pleno conhecimento de tudo, que pode realmente discernir entre o bem e o mal. Ele realmente sabe porque foi Ele que criou. Mas a comparação que ele faz aqui é, nós somos criaturas e não criadores. Nós somos criaturas porque existe somente um Criador dos céus e da terra, aquele que nenhum nome está acima, aquele a qual Lúcifer tentou usurpar o trono, tentou colocar o trono acima de Deus. E ele falhou. E com isso, a gente julga tanto, mas a gente se colocar no lugar. Quantas vezes a gente tem se colocado no lugar de Deus? Quantas vezes a gente quer manipular situações ou fazer as coisas do nosso jeito, da nossa maneira? Nós estamos sendo infectados com o mesmo veneno que Lúcifer tomou. E às vezes a gente para e pensa, isso é forte. Porque todos aqueles que fazem a própria vontade estão seguindo os desejos, estão seguindo
a vontade do próprio Satanás, do próprio inimigo. Porque o inimigo não quer que você faça o que ele quer, entre aspas. Ele quer que você faça simplesmente a sua vontade. Porque se ele fizer com que você faça a sua própria vontade, então a vontade dele já está feita. Porque o orgulho nos leva a fazer, a nossa vontade. Esse é o princípio do orgulho. Então, Paulo vai continuar dizendo, mas os que são do céu são como o homem celestial. E creio que todos vocês já foram batizados, ou pelo menos conhecem Jesus, ou aceitaram Jesus no seu coração, amém? Amém. Então nós entendemos que nós não somos mais como Adão, mas nós somos como o segundo Adão, que ele vai mencionar aí no capítulo 15. Ele vai dizer assim, 15, 21 vai dizer assim, uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos os que são de Cristo receberão nova vida. Amém? Quantos aqui têm uma nova vida? Quantos aqui podem bater no peito e falar assim, Jesus, eu fui salvo. Jesus, eu não fiz nada para merecer, mas o Senhor me resgatou. Eu escolhi seguir ao Senhor. E quando nós entendemos isso, nós pensamos, tá, agora vai ser tudo mais fácil, tudo vai ser uma maravilha. Só que daí aqui a gente se engana. Por quê? O apóstolo Paulo expressa a sua indignação em relação ao comportamento humano, descrevendo uma batalha mental na mente dos cristãos. Agora eu quero perguntar outra coisa aqui. Quantos de vocês pecam? Todos vocês pecam, certo? A gente não precisa ter vergonha de falar isso, falar assim, eu peco. Porque a Bíblia diz isso. Pois a Bíblia diz que... Deus, brincadeira. A Bíblia diz que quem afirma que não tem pecado já está pecando. Ou seja, a gente precisa entender que a gente tem pecado. Mas como assim? Eu não fui salvo? Eu não fui redimido por Jesus? Eu não sou uma nova criatura? E é aí que a gente começa a entender o capítulo 7 de Romanos. Eu quero que você abra agora, Romanos 7, versículo 22. Amém. Romanos 7, 22. Vai dizer assim, contudo, há outra lei dentro de mim, que está em guerra com a minha mente, e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará desse corpo dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. E é uma coisa interessante, porque a gente fala assim, que legal, acabou aí. Mas ele prossegue. Ele diz, na minha mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas, por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Então, quando ele fala isso, a gente vê esse desdobramento, a gente pergunta, por que não acaba simplesmente ali em Jesus? Graças a Deus que a resposta está em Jesus. Mas, existe mais um porém. Existe mais uma coisa. É isso que Paulo vai responder no próximo capítulo, mas que eu quero que você preste atenção. Nós somos regenerados, nós fomos justificados por Deus. E nós precisamos ser perdoados todos os dias, pois pecamos todos os dias. Estamos em constante guerra, estamos em constante conflito dentro da nossa alma. E ele vai falar assim, as coisas que eu quero fazer eu não faço, e as que eu não quero eu faço. Como assim? Por que eu sou assim? E eu tenho certeza que você já se perguntou, porque você fala assim, Deus, eu te busco, eu vou na igreja, eu canto, eu faço devocional, eu oro, eu jejuo, eu te busco realmente com o meu coração, não de uma forma superficial, mas uma forma com o meu coração. Mas por que o pecado continua em mim, Jesus? Por que ainda permanece aquele vontade, aquele desejo de pecar? Aquele vontade de fazer a minha própria vontade, não a vontade do Senhor. E é isso que ele vai falar. Ele fala, por causa da minha natureza humana, sou escravo do pecado. Lembra que a gente falou que
nós fomos feitos do pó? Nós somos frágeis. Nós ainda temos esse corpo mortal. E nesse corpo mortal habita o pecado. Nesse corpo mortal é onde que reside as nossas próprias vontades, a nossa rebelião contra Deus. De dizer, eu quero fazer a minha vontade, eu não quero fazer a tua vontade, Senhor. É neste corpo mortal que permanece o pecado. É por isso que nós ouvimos as pregações que dizem que nós precisamos discernir, nós precisamos batalhar, nós precisamos nos posicionar. Porque muitas vezes a gente diz que nós somos cristãos, levantamos a mão e dizemos amém, glória a Deus. Mas nós vivemos uma vida toda errada. Nós vivemos uma vida atrapalhada. Se nós permanecemos no pecado, de fato, não seremos salvos. Não seremos salvos. Mas nós ainda estamos sujeitos ao poder do pecado, de certa forma. Em João, 1 João, ele vai dizer também que, graças a Deus que temos um advogado. Para que teríamos um advogado se nós não fôssemos culpados? Já parou para pensar nisso? Por que você teria alguém para te defender se você não fez nada? E ele está falando para cristãos. Ou seja, nós ainda pecamos, nós ainda pecamos. Isso vocês já sabem, eu tenho certeza que vocês já sabem disso. A gente pode dizer realmente que nós somos pecadores. Que nós, em parte, nós estamos completamente preenchidos com o Espírito Santo e temos a vontade de fazer as coisas do reino. Mas em outra parte, nós temos desejos mais profundos no nosso coração que não desejam fazer a vontade de Deus. Que desejam e lutam para que nós façamos a nossa própria vontade. Para que nós sigamos o exemplo de Satanás. Isso permeia, isso ainda está nesse corpo mortal. Como ele vai dizer, por causa da minha natureza humana. E é muito interessante porque o próprio apóstolo Paulo diz isso. Ele fala, como que eu sou miserável? Como que eu posso, né? Quem me libertará desse corpo mortal dominado pelo pecado? Ele dá a resposta, Jesus Cristo. Jesus nos libertará desse corpo mortal. Jesus é aquele que nos dá e nos preenche com poder, com sabedoria, com vontade de fazer a própria vontade, a própria vontade dele, a vontade de Deus. Ou seja, lá em Filipenses ele vai dizer que ele que realiza em nós tanto o querer como realizar. O que é isso? Muitas vezes nós não queremos. Muitas vezes nós queremos fazer a nossa vontade, mas o Espírito Santo realiza no nosso espírito a vontade. Ele que faz tanto o querer e ele nos capacita para realizar também aquilo que ele pede de nós. Então nós não estamos sujeitos completamente, nós não estamos agarrados nesse corpo mortal. Nós temos uma alternativa, nós temos uma escolha. Ou seja, quando você é cristão, parabéns, você acabou de adquirir uma armadura, porque a luta vai começar agora. Se você achou que quando você ingressou aqui na igreja, ou quando você conheceu a Jesus, estava tudo perfeito, estava tudo acabado, engano seu. Porque agora existe uma luta, existe algo dentro de nós que guerreia, e guerreia incessantemente. E se nós não tomarmos uma posição, se nós não nos posicionarmos e falar, eu vou fazer a vontade de Deus, quem vence é o pecado. Quem vence é a nossa natureza humana. Mas como podemos entender melhor isso? Ele vai dar a resposta no capítulo 8. Agora eu quero que você veja aí na outra página, Romanos 8, 5. Vai dizer assim: aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Ou seja, olha que coisa interessante, depois de todo o resumo que ele faz em Romanos, de nós somos salvos, nós somos libertos do pecado. O capítulo 7 diz, eita, calma, ainda existe aquela vontade dentro de mim.
E o capítulo 8, ele vai dizer que existe uma saída, mas depende de nós. Vai dizer assim: um contraste com os descrentes que continuam a viver sobre o domínio da natureza humana de Adão, o Espírito Santo dirige, ele guia a vida dos que creem. Ou seja, o Espírito Santo nos guia. Nós temos agora um guia. E isso é muito importante da gente entender. Porque um guia te leva para algum lugar, certo? O Espírito Santo nos leva até a vontade de Deus. Mas você ainda pode recusar a vontade do guia e falar: não, eu acho que esse caminho aqui é melhor. O Espírito Santo está lá dentro do seu coração falando assim: esse caminho é melhor. E você fala: não, eu quero ir por esse. Muitas vezes nos deparamos diante de uma situação de pecado e nós agimos por impulso e nós tomamos a nossa própria vontade. Quando nós vamos ver: meu Deus, o que eu fiz? Aonde que eu estou? Porque eu não segui, não fui guiado pelo Espírito. Nós precisamos entender como cristãos que é todo dia, todos os dias precisamos ser guiados pelo Espírito. Porque se não formos guiados pelo Espírito, estamos sendo guiados pela nossa própria carne, pela nossa própria vontade. Isso não vai acontecer de uma hora para outra. Deus vai encher, vai falar assim, vai me forçar a fazer a vontade dEle, porque a gente já viu que Deus não faz isso. Deus não imputa a sua vontade. Deus nos dá a chance de escolher. Deus nos dá a direção e fala: é esse caminho. Mas depende de nós tomarmos a posição e nós tomarmos a escolha de fazer a vontade de Deus. Ainda existe o centro, ainda existe aquela coisa que se chama escolha. Nós temos uma escolha. Deus não vai fazer tudo para a gente. Muitas coisas dependem da nossa vontade. Da nossa vontade não, da nossa escolha. Muitas coisas dependem de nós. E muitas vezes a gente pergunta: por que está dando errado? Ou por que aquilo não dá certo? Por que ainda há conflito naquela parte da minha vida? Porque você continua escolhendo a sua vontade. Você não se abre para a vontade de Deus e fala: Deus, eu quero me render completamente, 100% à tua vontade. E isso é todos os dias. E agora umas coisas interessantes aqui nesses versículos. O versículo 6 vai dizer que permitir que a natureza humana controle a mente. O que é a mente? A mente é o lugar onde estão as nossas escolhas. É o centro do viver humano, da vida humana. É a mente. Porque muitas vezes quando a gente pensa a mente, no nosso mundo moderno, a mente é o nosso cérebro. Muitas vezes a gente pensa que são escolhas racionais. Mas, na verdade, a mente contempla e ela abrange as nossas emoções, as nossas vontades, as nossas escolhas. Tudo isso está na mente, ou seja, não entenda a mente somente como uma coisa racional. Nesse versículo aqui ele diz que é todo o ser, todo o indivíduo completo, a mente. Permitir que a natureza controle a mente, o nosso corpo, as nossas emoções, as nossas vontades, resulta em morte. É por isso que quando nós pecamos, nós sentimos o quê? Vontade de morrer. Nós falamos: Deus, eu caí naquilo de novo. Meu Deus, eu pequei de novo. Eu fui infiel a Ti. Eu sabia o que eu tinha que fazer e mesmo assim eu escolhi fazer errado. Pobre e miserável homens que somos, como Paulo diz. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. E uma coisa interessante que aqui a gente fala assim, em paz, é em paz com Deus. Isso que ele quis dizer no original. Permitir que o Espírito controle a nossa mente, o nosso ser, as nossas vontades e emoções, nos permite estar em paz com Deus. Nós estamos em paz com Deus quando nós permitimos o Espírito Santo controlar a nossa mente. E isso resulta em vida. Mas é uma coisa que não vai acontecer de repente. Depende do nosso posicionamento, da nossa escolha. E vai continuar dizendo assim: o Espírito não tira a iniciativa humana, nem impossibilita que os cristãos pequem. Interessante isso, né? O Espírito Santo simplesmente acende um alerta na sua cabeça e vai falar assim: está errado, foge daí. Ou se não: ei, aquilo que você fez foi errado. Lembra? Meio-dia, quando você gritou com o seu cônjuge, aquilo lá foi errado. Lembra quando você
desrespeitou o seu filho, aquilo foi errado. O Espírito Santo vai te incomodar, ele vai dizer, ele vai te sugerir na sua mente, mas ele nunca vai tomar o controle, vai dizer assim, não, agora você vai fazer isso, e daí a gente que nem robô, sai andando. Não, não vai por aí, e daí o Espírito Santo vai, não vai acontecer isso. Lembra? Livre-arbítrio? O livre-arbítrio ainda existe. Mesmo nós sendo cristãos, Deus não impõe a sua vontade a nós. É por isso que a Bíblia diz que depende, ele está interessado naqueles que querem, naqueles que escolhem, naqueles que buscam e a porta será aberta. Ou seja, o Espírito Santo não tira a nossa iniciativa. Ou seja, nós precisamos fazer uma coisa, precisa ser uma palavra intencional. Se você não sentar e falar assim, eu vou fazer a vontade de Deus hoje, você não vai fazer a vontade de Deus hoje. Você vai fazer a sua vontade. Se você não, diante do seu dia, falar assim, Deus, eu consagro os meus planos a Ti. Eu quero ser guiado por Ti em todas as esferas da minha vida. Se você não fizer isso, você vai fazer os seus planos e você vai ser guiado pela sua própria vontade. Se você não fizer, você continua debaixo da sua vontade. Ou seja, o Espírito não impossibilita que os cristãos pequem também. O Espírito, ele nos alerta, ele nos chama e ele nos guia. Mas nós podemos sair correndo e ir para outra direção. Contudo, a influência suprema na vida dos fiéis, como influência suprema na vida dos fiéis, o Espírito possibilita que eles resistam ao contínuo poder do pecado. Amém? O Espírito providencia um escape. Paulo aos Coríntios vai dizer que não há tentação, não há provação maior do que vocês possam suportar. Amém? Não há provação que seja maior. Ou seja, a gente vai falar assim, Deus, eu pequei, mas Deus vai falar assim, a gente vai ser julgado porque eu te dei a saída. Eu te dei a escolha de não fazer, mas você fez. Eu te dei o poder, eu te dei a força, a vontade, estava tudo lá. Era só você escolher. Era só você ir para aquele caminho que eu te guiei. Mas você foi rebelde, você foi contra tudo isso. E quando a gente rejeita uma orientação do Espírito Santo, a gente peca. E a gente entra em conflito com o próprio Deus. A gente entra em conflito porque agora Deus vai estar diante de nós falando assim, ei, você pecou. Você fez aquilo que eu falei para você não fazer. E muitos de nós damos as costas do Espírito Santo e falamos assim, eu vou continuar fazendo a minha vontade. Muito obrigado, Jesus. Eu vou continuar pelo meu caminho. E simplesmente, aos poucos, vamos desviando, nós vamos tomando o nosso próprio caminho. Porque a minha vontade prevalece, não a de Deus. E a gente volta a viver a natureza humana. A gente vai apagando o Espírito Santo, lembra? A Bíblia diz que não apagueis o Espírito Santo. Como que você apaga? Simplesmente você diz, eu não quero. E ele vai embora. Deus é assim. Deus não vai te implorar, pelo amor de Deus, pelo amor de mim mesmo, para que você fique. Ele vai dizer, volta, volta, volta. Ele vai continuar gritando. Mas, se você tapar os ouvidos, ele vai esperar. Ele vai te colocar em um processo que você vai perceber que a vida sem ele é uma desgraça, literalmente. É uma coisa totalmente terrível. E você nunca mais vai conseguir ser o mesmo. Você nunca mais vai conseguir ir lá para o mundo e pecar deliberadamente e falar assim, nossa, como eu estou bem. Você sempre vai ter aquela coisa no seu coração, eu já fui mais feliz. Eu já fui mais feliz. Eu já estive na presença de Deus, já estive no lugar onde eu estive completamente inconformado com esse Deus bom, com esse Deus que me ofereceu coisas tão boas, mesmo eu não merecendo, mesmo eu fazendo a minha própria vontade. E nós vamos nos lembrar que uma vida sem Jesus não dá. Como a gente cantou, não dá para viver sem Jesus. Não dá para viver sem Jesus. Depois que você entra completamente, você se rende aos pés de Jesus, nenhuma vida vai se igualar a essa. Nenhuma vida, nenhum prazer momentâneo vai se igualar a esse.
Pode até ser muito legal no começo, começar a pecar e sair deliberadamente, ou você vai começar a dizer, ufa, agora não tenho mais as amarras da religião, não tenho mais por que prestar conta para o meu pastor, não tenho mais por que prestar conta para a igreja, porque agora eu estou livre, eu estou no mundo. Mas entenda uma coisa, isso não é liberdade. Você está novamente aprisionado às suas próprias vontades. Nós não podemos dizer uma coisa que é liberdade se nós estamos presos às nossas próprias vontades. Essa não é a liberdade de verdade. A liberdade se dá, e vai dizer aqui, que quando nós permitimos que o Espírito Santo controle a nossa vida. Quando nós permitimos que Ele controle tudo que nós fizemos, tudo que nós fazemos, aí nós experimentaremos essa vida de verdade, essa vida de paz com Deus, de onde eu não estou em conflito, não tem aquela coisa dentro de mim que fala, cara, tem um lugar melhor, cara, lá na presença de Deus era melhor. E isso entra em conflito com o nosso ser. Então, o Espírito, ele possibilita que nós resistimos ao contínuo poder do pecado. Por isso que Tiago vai dizer, resistam ao diabo. Mas primeiro ele diz, submetam-se a Deus. O que é se submeter a Deus? É falar, Deus, eu aceito a tua vontade. Deus, eu aceito a tua vontade, não a minha vontade. É por isso que o processo de submissão é tão importante na vida do crente. Se você não for um crente submisso, você não é crente ou cristão. Se você não submeter a Deus, você está se submetendo ao diabo. Você está submetendo a sua própria vontade. Então seja submisso a Deus. E mais, seja submisso às pessoas que Ele colocou como autoridade sobre a sua vida. Porque se nós nos rebelarmos, o espírito de rebelião, e nós aprendemos isso recentemente, que se iguala a Satanás, porque Satanás fez o quê? Ele se rebelou contra a vontade de Deus. Ele falou, eu quero fazer a minha vontade, eu quero que o meu nome esteja lá em cima. Eu não quero mais obedecer a Deus. Esse é o espírito de rebelião. E quando nós fazemos isso, nós dizemos, Deus, eu quero me juntar ao diabo. Deus, eu quero fazer as coisas da minha natureza carnal. Quando nós não somos submissos a Deus e às autoridades que Ele colocou sobre nós, então nós não estamos sendo os cristãos. Nós estamos sendo outra coisa, qualquer outra coisa, menos cristãos. Porque o Espírito possibilita, ou seja, Ele não obriga, Ele faz possível. Antes de Jesus, você não tinha escolha. Você não tinha escolha. Você simplesmente fazia o que a sua natureza carnal mandava. Você simplesmente andava porque você não conhecia a verdade. Você não conhecia aquilo que era certo e aquilo que era errado. Mas a partir do momento que você entregou a vida para Jesus, a partir do momento que você disse, eu aceito, o Espírito Santo passou a habitar o seu coração, agora você sabe, agora você tem ciência, agora você pode. Por isso o versículo, tudo posso naquele que me fortalece. Eu não posso em mim mesmo, eu não posso nas minhas próprias vontades e forças, mas posso porque o Espírito me permite. O Espírito me dá a possibilidade, a chance de escolher. No mundo você não tem essa escolha, mas quando você está diante de Cristo, agora você tem uma escolha. Agora sim você tem uma escolha. É por isso que lá em Deuteronômio ele vai falar, olha que coisa interessante, se você nunca parou para pensar nisso, os israelitas já tinham deixado o Egito. O Egito já tinha ficado para trás, ou seja, eles tinham saído do mundo. Eles já tinham passados pela água do batismo. Ou seja, já tinham sido batizados ali no Mar Vermelho. Paulo vai falar isso. E daí depois eles viam tantos milagres, eles beberam da rocha que era Jesus. Eles beberam da água da vida, como Paulo vai dizer também. Eles experimentaram tudo isso. E lá, depois de muito tempo, lá em Deuteronômio, Deus vai virar para eles, vai falar, escolha entre a vida e a morte. Mas ele já não tinha saído do Egito? Ele já não tinha praticado? Já não tinha sido batizado? Já não tinha experimentado de Jesus? Como que ele está falando assim, escolha? Porque nós temos essa escolha. Essa escolha permanece até hoje. Todos os dias nós temos a escolha. A oportunidade de escolher. Agora eu quero que você abra lá em Provérbios, capítulo 3. Provérbios 3, 5.
Amém. Provérbios 3:5 vai dizer assim: confie no Senhor de todo o coração. Não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que você fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Você quer resumir a vida cristã? Olha para esse versículo. Então vamos entender um pouco melhor disso. Primeiro, confie no Senhor de todo o seu coração. Ou seja, coração, mesma coisa que mente, vida. Ou seja, confie no Senhor completamente. Esteja todas as áreas da sua vida dispostas a seguir Jesus. No seu emprego, na sua vida conjugal, na sua família, na sua escola, aonde quer que você esteja. Entregue tudo a Jesus. Tudo. Sem reserva, sem arrependimento, sem voltar atrás. Entrega tudo. Confiança é isso. Confiança é você colocar a sua vida na mão de alguém. É você falar assim: toma aqui. Eu me abstenho da responsabilidade. Ou seja, quando você confia, por exemplo, um bem a uma pessoa, eu estou simplesmente, vou te confiar o meu celular, e eu te dou o meu celular. Ou seja, o que ele está dizendo assim: confie no Senhor de todo o seu coração, me dê completamente a sua vida, me dê a sua vida 100%. Com Jesus é assim, com Jesus não tem meio termo, não tem em cima do muro, ou você está, ou você não está. Ou você está completamente buscando a vontade de Deus, ou você está completamente buscando a sua vontade. Não tem meio termo. Eu estou buscando a vontade de Deus, mas sabe, aquela situação lá ainda não aprendi a confiar a Deus. Como? O Espírito Santo possibilita que possamos confiar todas as coisas a Deus. Nós já temos o poder, nós já temos a escolha. Nós só precisamos confiar e Deus está aqui. Eu não quero mais fazer do meu jeito, eu não quero mais tentar da minha vontade. Eu quero que o Senhor tome conta disso. E quando nós fazemos isso, nós estamos confiando 100% nesse Deus. Segundo, não dependa do seu próprio entendimento. Está em complemento aqui. Não dependa da sua vontade, não dependa daquilo que você enxerga. O que ele está dizendo? Viva pela fé. Viva não pelo aquilo que você consegue ver e analisar no mundo. Ou seja, eu acho que aquilo está o certo. Eu vejo que aquilo está errado. Não. O que Deus diz? O que Deus diz? Aquilo está errado? Está errado. Não adianta você fazer vista grossa e falar, não, está mais ou menos. Está errado. Está na Bíblia que é errado? Casar pessoas do mesmo sexo? É errado. Deus criou homem e mulher. Está errado que a mulher deve submeter ao marido? Não, está na Bíblia. O próprio Deus instituiu isso. A gente precisa entender o que é submissão. Está errado o marido se sacrificar pela mulher? Não, está na Bíblia. Ou seja, todas as verdades que estão sendo atacadas hoje, elas precisam ser restabelecidas, e a gente precisa afirmar que a Bíblia é a voz de Deus, a Bíblia está certa e nós vamos seguir ela. Não importa o que o mundo diga, não importa o que Satanás tente escancarar nos outdoors aí da vida, continua sendo errado. Pecado continua sendo pecado. Pecado continua sendo abominável aos olhos de Deus. Ele nos dá um escape para o pecado. Ele não faz vista grossa e fala, tudo bem meu filho, pode entrar aqui. Como que nós vamos entrar todos sujos na casa de Deus, todos imundos, cheios de pecado, no lugar santo? Não existe isso. Não existe isso. Nós precisamos estar santos para entrar no lugar santo. E Ele nos faz santo. Basta nós dizermos, Jesus, eu quero ser santo. E Ele vem e faz morada em nós. É tão simples assim. É por isso que o Evangelho é simples. É por isso que você pode pregar aí afora. Creia em Jesus, se arrependa dos seus pecados e você será salvo. É tão simples assim. Não é muito difícil. Eu preciso fazer 5 anos de teologia para entender. Não, é simples. Creia em Jesus e arrependa dos seus pecados. Ponto. Então não dependa do seu próprio entendimento. Não é o que eu acho, o que eu sei. É o que está na Bíblia. É o que Jesus, é o que Deus fala. É o que a palavra de Deus fala. Amém? Próximo, busque a vontade dele em tudo que você fizer. Esse combina com o primeiro. Confie a ele todo o seu coração. Ou seja, busque a vontade dele. Agora ele está falando de propósito. Ele está falando assim, quais são os planos da sua vida? E quantos deles estão baseados na vontade de Deus? Porque muitas vezes a gente tem um sonho, eu quero casar com tal pessoa, eu quero
trabalhar em tal emprego. Eu quero servir em tal ministério da igreja. Eu quero estudar tal coisa, eu quero fazer tal coisa. E a gente começa a fazer planos. Em Tiago, novamente, no mesmo capítulo, ele vai dizer assim: não seja negligente, não seja doido de fazer um plano sem colocar Deus no meio, sem falar: Deus, é da tua vontade? Porque ele vai dizer assim: a nossa vida é breve como a neblina. Quem somos nós para falar alguma coisa, para dizer alguma coisa, que amanhã vai acontecer alguma coisa? Não vai acontecer nada amanhã. Amanhã vai acontecer o que Deus quer que aconteça. Então, não é Deus que precisa se amoldar a nossa agenda, ao que nós fazemos, aos nossos planos, mas é nós que precisamos nos amoldar àquilo que Ele tem para nós. Porque o que Ele tem para nós é muito melhor do que você poderia planejar na sua vida. Muitas vezes você quer aquele emprego dos sonhos, mas Deus te colocou esse emprego que você está agora e você está, sabe, esse emprego aqui, cara, eu trocaria por qualquer coisa. Eu faria qualquer coisa para trocar esse emprego. Essa escola, meu Deus, eu não aguento, esses professores não ensinam nada, eles são tudo doido. Eu já falei isso, experiência própria. Mas daí foi quando eu entendi que Deus me colocou lá. Eu não fui lá porque eu queria, eu não fui lá porque eu me matriculei na escola. Foi Deus que me colocou lá. Eu não nasci na minha família ao acaso. Você não nasceu na sua família ao acaso. Mas minha família está toda errada, minha família toda destruída. Deus te colocou lá mesmo assim. Mas Ele tem um plano para isso. Ele tem um plano onde tudo que aconteceu com você moldou quem você é, para um plano que muitas vezes, se você não tivesse passado por esse processo, você não poderia entrar nesse plano. Muitas vezes a gente não entende que foi preciso os israelitas passarem pelo deserto. Eles ficaram muito tempo lá, muito mais do que Deus pretendia colocar eles lá. Mas se eles não tivessem passado ali, eles tinham sido completamente derrotados pelos inimigos. E muitas vezes a gente reclama do processo e fala: Deus, eu não aguento mais esse processo, eu não aguento mais esse lugar, eu não aguento mais aquilo, isso, aquilo. Mas Ele te colocou lá. E você vai dizer: Deus é injusto. Não. Lembra que foram as suas próprias vontades? Ele te guiou até lá. Ele te colocou lá de maneira soberana. Mas você não precisa estar debaixo dessas coisas. Você não precisa estar dependente das coisas. Você precisa estar dependente dEle. Você não precisa estar dependente do seu emprego para ser feliz. Você não precisa estar dependente da sua escola para ser feliz. Você não precisa ser dependente das coisas, das pessoas. Você precisa ser dependente dEle. Porque você confia nele de todo o seu coração. Busque a vontade dEle em tudo o que você quiser. Eu te desafio. Joga na mesa. Joga as cartas na mesa e fala: Deus, quais desses planos aqui foi o Senhor que colocou na minha vida? E quais não são? E eu te desafio ainda mais. Retira tudo aquilo que não é plano de Deus. E você vai ver a sua vida mudar de ponta cabeça. Porque o nosso Deus é um Deus de propósito, é um Deus de aliança. É um Deus que cumpre aquilo que Ele prometeu. E qual é o resultado? Ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Que é isso? Seja guiado pelo Espírito Santo. Mostrar o caminho vai para aquela direção. Mas lembra, você ainda precisa escolher. Você ainda precisa tomar uma posição. Nós, como cristãos, nós não automaticamente decidimos as coisas. O Espírito Santo decide pela gente, não. Ele ainda deixa aquela parcela aonde depende de nós. Depende de nós tomarmos uma posição. Depende de nós nos posicionarmos e falar: eu vou fazer aquilo que o Senhor me pediu. Eu vou. Mas eu não quero. Mas eu não me sinto vontade. Mas eu vou, porque eu decidi. E cara, uma coisa que ninguém pode mudar é quando você decide. Você decidiu fazer aquilo, você vai fazer aquilo. Você decidiu no seu coração. Assim, Provérbios vai dizer: como o homem imagina que é no seu coração, assim ele é. Ou seja, o que ele está falando? Você decidiu aquilo, aquilo vai acontecer, porque você vai fazer aquilo. Ou seja, nós precisamos todos os dias, como diz Jesus em Marcos, ele vai dizer: tome diariamente a sua cruz, entregue a sua vontade a mim, deixa eu fazer, deixa eu cuidar, deixa eu planejar as coisas por você, e você vai seguir por um caminho de vida. E todos os dias, se você parar para analisar, você pode comer da árvore da vida.
Você pode comer dessa árvore que é Jesus. Porque Ele diz, eu sou a árvore, eu sou a videira. E eu produzo frutos. E depois Ele fala, venham a mim todos que vocês estão cansados e sobrecarregados desse peso de religião, desse peso de você que tem que fazer, depende de você. Não depende de você, depende de Deus. Depende de você firmar uma aliança com Ele, falar, Deus, eu faço a minha parte, e ver Ele fazendo a dele. Isso é uma aliança, isso é uma promessa de Deus que Ele estabeleceu para nós. Então, a conclusão disso é que a cada dia nós nos deparamos com as duas árvores. Como cristãos, decidimos entre sermos guiados e capacitados pelo Espírito Santo, ou cedemos aos desejos do nosso coração pecaminoso, todos os dias. Por isso, quando você acorda, a primeira coisa que você tem que fazer é falar, eu decido viver o que Deus tem para mim. Eu decido não fazer a minha vontade, eu decido fazer a vontade de Deus. Amém? A fé nos ensina a confiar em Deus e reconhecer a sua orientação, seguindo o exemplo de Cristo para resistir às tentações e desfrutar da plenitude de vida que há em Cristo. A plenitude, sabe o que é plenitude? É quando você pega um copo que já está cheio e você transborda ele. Ele está pleno, ele está completo, ele está cheio, ele está transbordando. E Deus quer nos encher com a vida dele. Nós só precisamos nos entregar à vontade dele. E para nós encerrarmos, Gênesis 4, versículo 7, não precisa abrir, vai aparecer ali. Se você fizer o que é certo, será aceito, mas se não fizer, tome cuidado. O pecado está à porta, à sua espera, e deseja controlá-lo, mas é você que deve dominá-lo. Cabe a você. A mesma palavra que Deus deu para Caim serve para nós nos dias de hoje. Cabe a você dominar o seu pecado. E para isso existe um dom, domínio próprio. Lembra? Nós só precisamos pedir, Deus me dá domínio próprio. Deus me dá condição, me dá poder de controlar, de dominar o meu pecado. E não ser controlado por ele. Amém? Então, para encerrar, uma frase que eu até já citei. Liberdade não é fazer o que se tem vontade, mas sim fazer a vontade de Deus. Essa é a verdadeira liberdade. Andar em espírito, porque o espírito, lembra quando a gente canta? Em espírito e em verdade te adoramos. Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Nós precisamos decidir e nos posicionar. Amém? Amém. Então a gente vai orar. E logo em seguida, se puder passar o vídeo. Tá certo aí, Sérgio? Para passar o vídeo? Beleza. Então a gente vai assistir o vídeo. Mas vamos orar primeiro. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui na Tua presença. Nós estamos aqui diante de Ti porque nós reconhecemos que o Senhor é que nos tem nos chamado, Jesus. O Senhor que nos trouxe aqui. O Senhor é quem nos colocou neste lugar onde nós estamos. Nos perdoa, Pai, muitas vezes pelos nossos pecados, porque nós escolhemos e continuamos a escolher a nossa vontade, não a Tua, Pai. Nos perdoa, Jesus, nos perdoa. Transforma, Jesus, quem nós somos todos os dias. Que o Senhor nos capacite a viver aquilo que o Senhor tem separado para nós. Aquilo que o Senhor nos predestinou para fazer, Jesus. Mas depende ainda de nós. Depende ainda da nossa escolha, Pai. Porque o Senhor tem nos colocado diante da escolha todos os dias. Qual árvore, de qual fruto nós vamos comer? Será aquele que nós decidimos fazer as coisas por conta própria, pela nossa própria vontade? Ou fazer e nos render completamente à Tua vontade, sem perguntar o porquê, simplesmente nos derramar diante de Ti, Jesus? Qual é a escolha que nós vamos fazer, Jesus? Que nessa noite possamos sair daqui, Pai, como cristãos verdadeiros, cristãos que agora vão começar a ser guiados pelo Teu Espírito, e não pelas próprias vontades, Pai. Que possamos, Jesus, nos render àquilo que o Senhor pede de nós, e nos submeter, Jesus, à Tua mão, Jesus. Possamos estar debaixo, Jesus, de autoridade, Pai. Respeitar aqueles que estão acima de nós. Respeitar, Jesus, aquele que o Senhor colocou, Jesus, como autoridade sobre nós. Que possamos nos render completamente a Ti, Jesus. Que possamos, Jesus, ser completamente livres quando nós entendermos que
Aquele que é guiado pelo Espírito vive de acordo com o Espírito. Aquele que morre para si mesmo todos os dias e toma sua cruz diariamente, esse não segue as vontades do mundo, mas segue as tuas vontades, Jesus. Nós oramos e nós te pedimos, cria em nós, Jesus, esse coração disposto a te obedecer. Que possamos todos os dias decidir, escolher, Pai, fazer a tua vontade. Porque essa é a tua vontade para nós e o Senhor tem colocado isso, Pai, diante de nós. Que possamos escolher o certo, porque nós já conhecemos, Pai. Todos os dias nos abençoe, Pai, para que possamos entender o que o Senhor pede de nós e fazer, Jesus, sem hesitação, Pai. Nos capacita, Espírito Santo, todos os dias. É isso que nós oramos e nós pedimos, no nome de Jesus. Amém. Amém.